Bom, pessoal, vamos começar o nosso curso sobre a Lei Orgânica do Município de Simões Filho. Geralmente, todo concurso, né, municipal, uma das legislações bases é a Lei Orgânica do Município, né? A Lei Orgânica nada mais é do que a Constituição do município. A gente tem a Constituição Federal, né, que regulamenta a lei maior do país. Temos as constituições estaduais, né, que são a lei maior do Estado, e a gente tem a Lei Orgânica do Município, que é a lei maior a nível municipal. Então, como é que se estrutura a lei orgânica? Elas vão se estruturar de uma forma muito parecida. Se vocês analisarem a lei orgânica do município de Simões Filho, comparando com outros municípios, vocês vão ver que, no fundo, é tudo muito, muito, muito parecido. Então, é só a gente prestar atenção em alguns detalhes que, estudando para uma lei, vocês vão ter uma base muito boa para várias outras. Então, vamos começar a nossa aula de número 1. Vamos lá? Artigo 1º. O município de Simões Filho, pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por esta lei orgânica, votada e aprovada por sua Câmara Municipal. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Aí você fala assim, olha, e o judiciário? Gente, não existe judiciário municipal, né? No município a gente só tem dois poderes, o legislativo, através da Câmara dos Vereadores, e o executivo, que é exercido pelo prefeito do município. São símbolos do município a bandeira e o brasão, representativos de sua cultura e história. Constitui patrimônio do município seus direitos, ações, bens móveis e imóveis e as rendas provenientes do exercício das atividades de sua competência e da prestação dos seus serviços. A sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade, ou seja, a sede do município é Simões Filho, que tem categoria de cidade. Vamos para a divisão administrativa do município. Artigo 5º. O município será dividido para fins administrativos em distritos a serem criados, organizados, suprimidos ou fundidos por lei, após plebiscitária, a população diretamente interessada, observada a legislação estadual e atendendo aos requisitos contidos no artigo 6º dessa lei orgânica. A criação do distrito poderá efetuar-se mediante fusão de dois ou mais distritos, que serão suprimidos, sendo dispensada a verificação dos requisitos do artigo 6º da lei orgânica. A extinção do distrito somente se efetuará mediante consulta à população da área interessada. São exigidos os seguintes requisitos para a criação do distrito: população, eleitorado e arrecadação não inferior à quinta parte exigida para a criação do município. Exigência na povoação sede de pelo menos 50 moradias, escola pública, postos de saúde e policial. A comprovação de atendimento de exigências enumeradas neste artigo far-se-á mediante população estimada fornecida pelo IBGE, certidão fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral do número de eleitores, certidão emitida pelo agente municipal de estatística ou pela repartição fiscal do município contendo o número de moradias, declaração do órgão fazendário estadual e municipal certificando a arrecadação na área territorial, declaração emitida pela Prefeitura ou pelas Secretarias da Saúde, Educação, Segurança Pública do Estado, certificando a existência de escola pública e dos postos de saúde e policial na povoação. Na fixação das divisas distritais, serão observadas normas, evitando-se, tanto quanto possível, formas assimétricas, estrangulamentos e alongamentos exagerados, dando-se preferência para a devida delimitação às linhas naturais facilmente identificáveis. Um exemplo, né, quando você usa um rio, né, como limite, né, das divisas. Na existência de linhas naturais, deverá ser utilizada a linha reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmente identificáveis. É vedada a interrupção de continuidade territorial do município do distrito de origem. As divisas distritais serão descritas trecho a trecho, salvo para evitar duplicidade nos trechos que coincidirem com os limites municipais. A alteração da divisão administrativa do município somente poderá ser feita quadrienalmente, no ano anterior ao das eleições municipais. Importante. Tá? A gente sabe que, por exemplo, o ano que vem é eleição municipal, 2024. Então, no caso, a alteração
da divisão administrativa do município só pode ser feita neste ano, 2023, depois só em 2027, sempre no ano anterior das eleições. Então nós estamos justamente no ano de possibilidade de alteração da divisão administrativa do município. A instalação do distrito se fará perante o juízo de direito da comarca, na sede do município. Agora vamos começar a falar das competências do município, né? O que compete ao município? Quais são as atribuições do município? A gente começa falando da competência privativa, ou seja, o que cabe apenas ao município fazer. É uma competência privativa. Compete privativamente ao município. 1. Legislar sobre assuntos do seu peculiar interesse. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as rendas municipais sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação dos balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, dando caráter essencial ao transporte coletivo. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos seus bens, cabendo-lhe adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, aceitar legados e doações e dispor sobre concessão, permissão, cessão e autorização de uso de seus bens. Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos. Conceder, permitir ou autorizar os serviços e os pontos de parada dos coletivos, fixando as respectivas tarifas. Dispor sobre o serviço funerário e de cemitérios. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde pública. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Velar pela preservação do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Assegurar a defesa da ecologia, mediante convênios com o Estado e a União, nos termos da legislação superior pertinente, complementando-a no que lhe couber. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transportes coletivos estritamente municipais, ou seja, aqueles que rodam apenas no âmbito do município, e iluminação pública. Regulamentar o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo prazos de atendimento. Prover a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. E organizar o quadro e estabelecer o regime único dos servidores públicos no prazo de 60 dias improrrogáveis a contar da vigência da presente lei. Isso foi instituído através do regime jurídico único, né, o Estatuto do Servidor, que inclusive a gente já estudou, está estudando para o concurso. As normas de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 12 deste artigo deverão exigir reservas e áreas destinadas a zonas verdes e demais logradouros públicos, vias de tráfego e de passagem de canalizações públicas, de esgotos e águas pluviais nos fundos dos vales, passagem de canalização pública de esgotos e de águas pluviais com largura mínima de 2 metros dos fundos dos lotes, com desnível superior a 1 metro de frente a fundo. Pessoal, essas questões muito específicas, né? Quantos metros de fundo, isso não costuma ser o foco do que é cobrado em lei orgânica. Isso daí, obviamente, para quem vai fazer
por exemplo, para fiscal de meio ambiente, aí é importante. Mas para quem não vai fazer para essas áreas, isso daqui não vai ser foco do estudo, tá bom? A Lei Complementar de Criação da Guarda Municipal estabelecerá a organização e competência desta força auxiliar na proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Lei essa, né, complementar, que já existe e que criou a Guarda Municipal lá do município de Simões Filho. Ok? Bom, gente, com isso a gente conclui a nossa aula de número 1 da Lei Orgânica. Façam suas anotações e em breve a gente tem a nossa aula de número 2. Bons estudos, pessoal. Até a próxima.